Não. A verdade é De essa. preferência rápido e assim, não é pouco rico, é muito, né? Muito rico e rápido. Começando com pouco. Começando com pouco. Antes da gente falar aqui, inclusive, do operacional do Amazonas, que eu tô abrindo o computador aqui, inclusive, pra você explicar um pouquinho pra nós aí de como é que você opera e tal, pra gente passar pro pessoal aqui. Tem se discutido muito, e aí a gente tem um desenvolvimento do mercado financeiro nesse sentido, principalmente das plataformas aí de tecnologia, como a Nelogica, enfim, tem a própria SmartBot, tem outras plataformas também, enfim, que começaram a trazer algumas alternativas para o trader poder diversificar ou não, né? A forma dele obter dinheiro ali dentro do mercado, Certo. né? Dentre elas a gente tem, por exemplo, o COP, né? E a gente tem a automatização, né? Que são os famosos robôs. Correto. Né? Para quem não sabe a diferença de copy e robô, em tese, o copy é basicamente o Matheus pode ter um copy dele, onde basicamente tudo que ele fizer na conta vai ser reproduzida na sua conta. O robô é um indivíduo, é um algoritmo basicamente programado para executar determinadas operações de acordo com certas condições, né? É diferente, você não tem o Matheus lá clicando, né? Você tem a programação. A gente tem aqui o Sasaki, por exemplo, que é especialista, né, em robôs, né, em automatização, enfim, que ele utiliza um portfólio de robôs, é como se ele tivesse uma mesa de traders, né, cada um com suas características, e isso fosse um time, né? Isso é um time, na verdade, se fosse não, é um time que basicamente opera para ele, tá? Eu, por exemplo, eu já pensei várias vezes, 2022, por exemplo, eu lembro que dentro da Alpha nós tivemos um produto dentro da SmartBot, né? E aí eu olhava aquilo e falava assim, cara, será que eu vou ser substituído um dia, né? Tipo, eu comecei a pensar, eu comecei a ficar meio grilado assim, falei, não, se fuder, eu gosto pra caramba de fazer isso aqui. Depois do chat GPT, a gente começa a pensar nessas coisas. Eu falei, né? meu, não, mas não. Eu falei, não, eu falei, não, então. Falei, alguém tem que programar esse negócio e tal, e assim também, não é assim, eu tô viajando, beleza. Só que eu comecei a pensar o quê? Eu falei, cara, eu preciso diversificar. Seria interessante diversificar. Porque às vezes, por exemplo, tinha um dia que eu tinha tido loss, né? Aí eu olhava outros colegas que tinham um robô, por exemplo, e o robô tava no gain. Eu falava, cara, mas hoje foi um dia tão difícil pra mim. Eu falei, pô, mas existem algoritmos, por exemplo, que operam nas situações que eu não operaria. Tipo, por que eu não teria isso? E aí eu comecei a pensar, falei, caramba, a gente já tem que diversificar na nossa vida financeira, né? Você tem que ter uma reserva de emergência, você vai ter um dinheiro pro trade, você vai ter os seus imóveis, você vai ter outros investimentos, etc, enfim. Eu falei, caramba, até dentro do trade em si, quando possível, é legal a gente poder diversificar. Com certeza. Né? E aí surgiu, foi quando pela primeira vez eu comecei a abrir um pouco a minha cabeça, sendo bem sincero pra vocês, pro tal dos robôs, né? Agora o seguinte, o que vocês acham que precisa acontecer pro cara poder diversificar? Tipo, tô começando hoje, o que eu tenho que ter de dinheiro pra eu conseguir operar no manual e operar no robô? E aí? É uma questão, acho que muito mais educacional. Porque assim, eu vi o trading surgir e evoluir. E o papo que a gente tem hoje em relação à automatização, a você gerir uma carteira de robôs, no mesmo grau era o papo que se tinha 10, 15 anos atrás em relação à forma como se operava day trade. Qual que era a conversa nessa época? Você tinha que ter um setup certo, que você tinha que estar operando com a plataforma certa, a plataforma boa. Demorou um tempo, e cara, eu bati muitos anos nisso, de que cada trader operava de um jeito, de que existia um conceito de repertório técnico, cada trader tinha um conjunto de técnicas para ser executada e não existia uma única forma de se executar aquelas operações. Acho que hoje o mercado inteiro isso é um consenso, né? Não é fácil, não tem fórmula mágica, muito diferente de 15 anos atrás, quando todo mundo tinha um segredo para vender. Então, o mercado para o trader que opera manual, ele evoluiu. Tá. No universo automatizado, a gente está passando por isso. Então, a gente ainda tem muita desinformação em relação a toda essa questão. A forma como uma pessoa opera manualmente é completamente diferente de um robô.
Inclusive tem uma forma diferente em relação a chamar de estratégia automatizada e uma estratégia quantitativa. O que é uma estratégia automatizada? É uma coisa que você opera manualmente e você conseguiu automatizar. O que é uma estratégia quantitativa? Aí a gente já está falando de estatística. Se eu falar para você assim, cara, o mercado está num topo. Pode ser a máxima de ontem. É compra ou é venda? O que você me diz? Depende. Depende. Acho que é a resposta mais comum, né? Depende. Por quê? Cara, não sei. Um vai olhar o IFR, o outro vai olhar a banda de Bollinger, o outro vai olhar o padrão gráfico, a tendência de longo prazo. Média. Você vai fazer uma análise. E a partir da tua análise você toma uma decisão, porque você é um ser humano. O que um robô faz? Pode usar um detector de topos e fundos. Estatisticamente, toda vez que tocou um topo, 60%, vamos supor, 60% foi venda. Para o robô é venda. Ponto. Porque estatisticamente é binário, porque 40% eu vou errar, mas 60% eu vou acertar. Então, tantos por cento acerta, eu vou no que está certo. Ainda que, algumas vezes, eu vá vender sem ter uma razão. Então, o robô ele não procura um motivo específico, uma interpretação para executar uma operação. É simplesmente uma estatística agnóstica. Tá. E o ser humano precisa um pouco dessa motivação. Então, eu não acredito que um dia o robô ele vai, de fato, brigar com o ser humano, porque são duas formas de tomada de decisão completamente diferentes. E a maneira de gerir é completamente diferente. Onde está a grande sacada do ser humano? A gente raciocina. Então, a gente muda a tática no meio da guerra, se for preciso. Se o mercado saiu algum número, algum dado, alguma notícia que mudou o comportamento do mercado, imediatamente, se você quiser continuar operando, inclusive você pode decidir parar de operar, você decide se você aumenta a tua mão, diminui a tua mão, aumenta os seus objetivos e stop. Um robô não vai fazer isso porque ele está obedecendo um algoritmo. Em compensação, um robô ele executa 10, 20, 50, centenas de estratégias e ele é extremamente mais escalável. A vantagem dele é marginal, mas por ele ser muito mais escalável, você consegue crescer de uma maneira muito mais orgânica. E foi isso que me chamou a atenção quando eu, de fato, comecei a olhar para o robô. Não porque eu acreditava que o robô ia melhorar a minha eficiência como um trader, mas porque eu falei, cara, aqui eu consigo escalar dinheiro diversificando táticas. Porque eu não consigo olhar simultaneamente o índice em cima de uma técnica de tape reading, ao mesmo tempo acompanhar N setups gráficos, enquanto eu olho o dólar, faço a mesma coisa, enquanto eu olho o bit, enquanto eu olho ações. Com o robô eu consigo. E ali, para mim, falou, pô, isso aí é uma coisa que faz muita diferença. E por isso que eu já comentei, quando a gente se encontrou aqui pela primeira vez, que para mim o divisor de águas foi quando surgiu o robô multi-estratégia. Aquele que consegue executar diversas estratégias simultaneamente. Isso foi o divisor de águas. Que até então era um robô operando uma estratégia quanto um ser humano que tem uma versatilidade incrível, que robô nenhum vai ter tão cedo. Cara, quando eu me toquei que mudou o jogo porque surgiu uma nova estratégia, e não só isso, mudou o jogo porque eu comecei a perceber traders ganhando dinheiro com isso, eu comecei a ver os exemplos com meus próprios olhos, eu falei, agora tá na hora de eu começar, de fato, estudar isso. E aí foi mais uma porrada de coisas que eu descobri, como eu falei, cara, é muito diferente do trading manual. Assim,